Este vídeo faz parte do ciclo de palestras, um projeto do PET Matemática da UFSC. Nesta palestra, teremos a participação da professora da Unifesp, Leila Tieg, e do professor do SENAC, Fábio Cupo. Fiquem com a palestra e bons estudos. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a professora Leila, da Unifesp, do campus Diadema. Eu vou apresentar para vocês um trabalho, que é um projeto de extensão. Ele é intitulado Matemática na Pandemia de Covid-19, é da minha autoria e também da autoria do professor Fábio, do SENAC, Santo Amaro. Eu começo a apresentação e depois ele segue. Nós gostaríamos primeiramente de agradecer o convite do PET Matemática da Universidade Federal de Santa Catarina. Muito obrigada. Então, nessa apresentação, nós vamos dar uma visão geral de como surgiu esse projeto de extensão, fazer uma rápida apresentação da página do projeto, mostrar para vocês alguns exemplos de tópicos abordados, depois algumas simulações e as considerações finais. Bem, esse projeto de extensão, ele funciona no Facebook, ele tem um grupo, a página é de um grupo. Esse projeto ele foi aprovado em 24 de abril deste ano, então foi quando realmente começamos a fazer as postagens. Hoje ele é um grupo privado, ele está visível nas buscas, e ele é um grupo de aprendizado social. Já vou falar o que é isso. Até o dia 21 de julho, nós estávamos com 635 membros. Esse é um projeto que tem ideia, a ideia principal dele é usar a pandemia de Covid-19 como pano de fundo para a gente poder tratar de exemplos de matemática. Então, aplicações de matemática, desde a parte de funções lá do ensino médio, até o início do cálculo 1, com derivadas e integrais. Então, trabalhar com esses tópicos em cima de exemplos da pandemia. E também fazer algumas simulações em cima desses dados, mas essas simulações com bastante cuidado, porque o nosso objetivo maior não é fazer modelos preditivos. Não é essa a nossa intenção. A nossa intenção é realmente trabalhar com os conceitos. É a parte conceitual que a gente está vendo aqui. Então, um grupo de aprendizado social ele pode ser separado, as postagens ali dentro podem ser separadas em unidades. Então, nós temos 3 unidades hoje. A primeira unidade faz a apresentação da proposta do projeto e traz as referências que nós utilizamos ao longo de todo o trabalho. A segunda unidade é a unidade onde realmente estão os conceitos da matemática, do cálculo, esses conceitos aplicados aos exemplos da pandemia. A unidade 3, ela também trabalha com conceitos aplicados, porém ela fica um pouco mais em cima de uma análise de como estamos evoluindo na pandemia. Ela não chega a ser uma unidade de previsões, mas ela trabalha com esta análise da evolução. Então, uma postagem típica dentro da página é algo desse tipo. Eu tenho um título da publicação dentro da unidade e ela é constituída por slides. Isso aqui tudo está na forma de figura, o membro vai navegando de um por um. Além dessas postagens, que são textos da nossa autoria, nós temos também lá publicações de reportagens ligadas à matemática e à pandemia. Sempre tem que estar ligado às duas coisas. Postagens nossas, de membros também, que passam por um filtro, para ver se está de acordo com a proposta do grupo. Vídeos, simulações, encontra um pouquinho de tudo.
Então, eu vou começar com alguns exemplos do que tem ali dentro. Um primeiro exemplo é uma postagem comparando progressão geométrica com função exponencial, do caso discreto e o caso contínuo, e fazendo uma análise breve do que seria mais adequado para os dados da pandemia. Então, quando eu falo em uma progressão geométrica, que a gente chama de PG, isso é uma sequência geométrica, uma sequência numérica, tal que a razão entre dois termos consecutivos nessa sequência é sempre constante. Então, funciona desse tipo. Vamos supor que eu tenha um primeiro termo B, uma razão R. Então, o meu primeiro termo é B, o seguinte é B vezes R. O próximo eu multiplico por R, então BR quadrado. Multiplico de novo por R, BR ao cubo e assim vai. Eu estou mostrando 4 figuras, onde todas têm primeiro termo B igual a 1, mas diferentes razões, positivas e negativas. Então, vamos comparar 1,2. Quando essa razão é positiva, todos os termos aqui da minha sequência são positivos. Quando a minha razão é negativa, eu vou ter uma alternância entre valores positivos e negativos nessa sequência. Porque eu tenho esse sinal. Então, quando eu tiver com expoente par, o termo vai dar positivo. Quando o expoente for ímpar, vai dar negativo. Aqui também, eu comparo o positivo com o negativo, porém, em valor absoluto, essa razão é maior do que essa. E quanto maior é a razão, mais rápido é o crescimento dessa sequência. Bem, desses 4 exemplos, a gente considerou somente valores positivos nas abscissas. E o que a gente pode perceber é que, falando então de progressão geométrica, os conjuntos, os resultados, são discretos. Eu tenho pontos, alguns valores bem definidos. Isso parece apropriado para descrever os casos de Covid-19, sejam casos ou sejam óbitos, porque a gente também tem um número discreto de eventos por dia. Então, parece uma boa escolha. Então, pego aqui um exemplo real de número de casos de Covid no Brasil do 8º ao 17º dia. São esses pontos aqui. E vou tentar achar uma razão, então, para o que seria uma PG. Então, eu faço o segundo com o primeiro, o terceiro com o segundo, vou calculando as razões. Mas a razão não é constante. A gente tem variação, dependendo da região aqui onde eu esteja. Então, não é exatamente uma PG. Então, posso pensar que a PG não vai descrever bem, e talvez seja uma função exponencial que descreva bem. Qual é a definição de função exponencial? Então, uma função exponencial f de x, ela é do tipo uma base A constante elevado a x. Essa base A, ela tem que ser maior do que 0. E esse x aqui pode ser qualquer número real. Então, eu tenho 3 situações para minha função, dependendo da região em que se encontra essa base. Se essa base estiver entre 0 e 1, eu vou ter uma função exponencial decrescente. Se a base for exatamente igual a 1, eu tenho uma função constante, porque qualquer número, 1 elevado a qualquer número vai dar sempre 1. Então, eu teria a função constante de valor 1. Por outro lado, se a base for maior do que 1, eu tenho uma função crescente, a exponencial crescente. Então, tirando o caso onde a base é 1, para todos os outros valores possíveis de base, a imagem dessa função ela vai ser para y maior do que 0. Então, ela vai assintoticamente para o 0, mas não chega a assumir o valor e vai pegar qualquer outro número positivo.
Em todos os casos, o domínio é a reta dos reais. Eu posso calcular a função para qualquer real. A exponencial de base E é um caso especial, né? Quando a base é o número de Euler. E esse número não necessariamente tem que ser o E, tem apenas que satisfazer essas condições. Então, aqui, nessa figura, né, um exemplo com a base maior do que 1, né, com a base menor do que 1. E aqui, nessas duas figuras, bases maiores do que 1 para ter função crescente e com dois valores diferentes de base. Uma pequena diferença no valor da base, né, sai de 1.2 e vou para 1.6, faz uma grande diferença, né, nos valores da função. Então, quanto maior a base, muito mais rápido é o crescimento dessa função. Então, pode ser, né, que esses dados de Covid-19 sejam descritos, então, por uma função exponencial e não por uma PG. Olho lá o mesmo conjunto de dados que eu olhei agora há pouco, e se a gente tentar colocar uma função exponencial em cima de todos estes pontos, isso não será possível, né? Ela não vai, nenhuma base que seja, vai passar exatamente em cima de todos eles. Por outro lado, se eu comparo a função exponencial e a PG, né, se eu falo que a base da exponencial é igual à razão da PG, eu tenho uma coincidência total. Então, essa curva da função exponencial, ela passa exatamente em todos os pontos da PG. Né? Seja para essa base, seja para essa daqui, acontece a mesma coisa. Então, um conjunto, né, o da PG, é discreto, o outro é contínuo, mas existe a coincidência. E aí eu pergunto de novo, então, qual dos dois deve descrever os dados de Covid-19, seja de casos ou seja de óbitos? É discreto, é contínuo, porque um ou outro? Então, embora o nosso conjunto de dados seja discreto, nós usamos a função exponencial como um modelo matemático. O modelo matemático é o quê? É essa função que vai descrever o comportamento dos dados, permitindo cálculos matemáticos, as manipulações algébricas aqui, para que a gente possa tirar conclusões significativas sobre o problema, né? E, eventualmente, até fazer algumas previsões. Então, a função exponencial é a nossa escolha para isso. Essa é uma outra postagem, né, que começa falando um pouco desse assunto. Né, como escolher a função que descreve o conjunto de dados. Então, quando eu vou fazer essa escolha, eu preciso levar em conta não só a distribuição dos meus dados experimentais, né, o que ele se assemelha, a que função ele se assemelha, mas também eu preciso buscar um modelo que esteja por trás. Então, no caso de uma pandemia, já é sabido que no início da pandemia os casos aumentam de uma forma exponencial. Então, eu busquei aqui uma função exponencial para ajustar esse conjunto. Vocês percebem que a curva não passa, né, exatamente em cima de todos os pontos, mas ela descreve bem a tendência deles. Então, quando ajusto essa função, eu tenho então, uma constante que multiplica essa base elevado à minha variável, que aqui eu estou chamando de t, porque é o tempo, dias contados a partir do primeiro caso. Bem, então, se isso segue uma função exponencial para esse crescimento, a taxa de variação não é constante. A taxa de variação disto é também variável. E a taxa de variação é dada pela derivada dessa função. Então, tendo a função, a expressão algébrica dela, eu faço a derivada.
né? Deriva a expressão em relação ao tempo. A derivada da exponencial também vai ser uma exponencial, né, de mesma base. E essa daqui é a expressão da derivada da curva. O que ela deve representar? Eu falei que é a taxa de variação. Mas o que seria a taxa de variação do número total de casos? O número total que está crescendo. A taxa de variação é o número de casos diários, aqueles casos por dia. Então, aqui nessa figura, dadas por esses quadradinhos vermelhos. E aí, então, a curva em vermelho é exatamente essa função derivada, que descreve bastante bem esse conjunto vermelho. Tá? Então, confirmando, né, que o número diário de casos é nada mais do que a derivada, né, do número total de casos. Essa outra postagem ela é sobre transformações de funções. No caso, expansões, compressões gráficas verticais. Em aula, geralmente a gente pede para o aluno esboçar o gráfico de uma função, esta que você acaba conseguindo através de uma compressão, de uma expansão, de uma outra função já conhecida. Aqui não, aqui a gente vai chegar numa necessidade de realizar uma compressão. Então, lá no dia 19 de maio, que foi quando foi feita essa postagem, o Brasil ocupava, no ranking de número de casos de Covid-19, o 4º lugar. Estava atrás de Estados Unidos, Rússia e Espanha. E a pergunta, sempre era o que o Brasil está fazendo de errado, para estar numa situação assim tão ruim. Bem, então aqui tem uma figura mostrando o número de casos para alguns países, não necessariamente aqueles ali do ranking. Então, eu tenho Austrália, Estados Unidos, Holanda, Israel, Itália, Suécia e Brasil. O dia 1 para todos esses países é o dia do primeiro caso notificado. A gente pode ver que eles não se encontram na mesma etapa da doença. Por exemplo, olha, os Estados Unidos aqui já estão chegando perto do dia 120. O Brasil, por outro lado, na data de 19 de maio, estava ali pelo dia 85 da doença. Então, são fases diferentes, mas ok, todo mundo está começando do 1. Olhando essa figura, primeiro que existe uma diferença gritante em ordem de grandeza, Em alguns países, a gente mal consegue fazer a leitura dos dados. Tão próximo ele está aqui do eixo X. A gente pode se perguntar, ao invés de se perguntar o que o país faz de errado, o que o outro faz de certo, pensar que talvez poderia ser uma questão de população. Os países com a maior população, será que tem o maior número de casos? E pronto. Essa seria a única questão? Tão somente isso? Então, para tirar essa dúvida, o que fizemos? Nós dividimos esses valores aqui do número de casos totais pelo valor da população de cada país. Então, Estados Unidos tem a maior população entre esses aqui, seguido depois de Brasil, Itália, Austrália, Holanda, Suécia e Israel. Então, quando eu divido pela população, eu tenho este novo gráfico, que tem diferenças do anterior. A primeira diferença é que agora eu estou na mesma ordem de grandeza para todas essas curvas. A outra diferença é que os valores são menores do que 1, porque eu estou falando de número de casos por habitante. Então, eu tenho números pequenos mesmo. Mas agora eu consigo visualizar
muito bem todas elas, eu consigo fazer a leitura do valor de todas elas, né? Aquilo que estava espremidinho aqui embaixo já está bem definido. E a gente nota que não é tão somente uma questão de população. As curvas aqui, elas não estão seguindo exatamente essa ordem aqui. Veja só, quem é que está com menor número, né, nesses países é aqui, no caso, a Austrália. Né, e ela não é a que tem a menor população entre eles. Então, existem outros fatores, né, além do número de habitantes, que vão influenciar o fato do país ter mais ou menos casos. Bem, mas enfim, esse é uma situação onde nós comprimimos, né, as funções. Eu comprimi os dados, mas se eu tivesse ali a função que ajusta cada conjunto de dados, eu teria comprimido as funções. Alguns meios de comunicação divulgam esses dados, casos por milhão de habitantes. Se a gente quisesse uma olhada nessa maneira, bastaria que lá na data do dia 19, para todos os países, eu multiplicasse aqueles valores do gráfico por 1 milhão, e aí então a gente tem essa tabela, né, de casos por milhão de população. Uma outra postagem, que foi cronologicamente foi uma das primeiras, falava do que significava achatar a curva, né? Porque essa curva, essa figura que está aqui, e nós não encontramos a referência, mas ela foi divulgada em muitos meios de comunicação, falava desse achatamento da curva, né? Foi falado a exaustão nos meios de comunicação. Então, a gente precisa entender algumas coisas. Tá? Primeiro que esse formato de curva não está dando o número de casos. Aqui no Brasil foi divulgado erroneamente. Isso aqui não é número de casos, é casos novos por dia. Porque o número de casos, o número total, ele vai sempre subir. Não tem como, de repente, eu começar a anular casos. Caso é caso, ficou doente, ficou. Mesmo que ele venha a ir a óbito ou venha a se recuperar, eu estou contando ocorrência, né, da doença. Isso sempre cresce. Essa curva aqui a gente vê que cresce e depois decresce. Então, casos novos por dia. O comecinho dessa curva é exponencial. A gente viu agora há pouco, a gente derivou a função exponencial e também dava uma exponencial para o número de casos novos por dia. Bem, então, ela vai ter um crescimento exponencial, vai atingir um valor máximo de casos por dia, e depois eu vou ter uma diminuição do número de casos por dia, até que praticamente não tenha mais. Vou ter um ou outro, eventualmente, isso aqui vai tendendo a zero. Bem, então, a ideia, né, era que essa curva não fosse assim tão pronunciada, né, que ela não crescesse tão rápido, né, atingindo um valor tão alto, porque o sistema de saúde não ia suportar. Todo mundo já assimilou isso. Então, o achatar a curva era fazer com que isso fosse mais devagar, né, de modo a que o sistema de saúde desse conta, né, salvar vidas. Então, matematicamente, o que eu vou considerar aqui? Eu vou considerar o número total de pessoas doentes, tá? Num caso ou no outro. Só que quando eu estou falando deste achatamento que eu vou fazer aqui, eu estou pensando, então, realmente, eu aperto essa curva aqui e ela vai se espalhar aqui. Então, eu estou só mexendo na variável tempo, fazendo com que seja mais devagar. Tá? Eu não estou considerando taxa de contágio que vai mudar se as pessoas ficarem em casa ou não. Só variável tempo no meu exemplo matemático. Tá? Eu saio dessa curva e venho para essa. Como é que eu sei qual vai ser o número total de pessoas doentes? E vai ser diferente?
se eu apenas mexer no tempo, se eu apenas achatar essa curva, fazendo com que ela se espalhe para cá, o número de pessoas doentes vai ser exatamente o mesmo. E como é que eu encontro esse número? Pela integral, que significa numericamente a área embaixo de cada curva. Então, a área embaixo da curva azul é exatamente igual à área embaixo da curva vermelha. E numericamente elas significam o número de pessoas doentes. Ao final, é bastante simples, você pensa numa soma. Então, se eu vou somando quantos casos novos eu tive dia após dia, cada dia estou somando o valor, eu tenho no final o valor total de pessoas infectadas naquele período. Bem, então, como que eu penso nessa área? Como que eu penso nessa integral calculando a área? O que a gente faz, a ideia da integral é você dividir essa região aqui da curva, que vai de um A até um B, eu divido em retângulos. Aí eu vou dividir esse intervalo aqui em N intervalos, e para cada um, ao invés de eu calcular a área embaixo da curva, que eu não sei calcular, porque não tem um formato geométrico, eu vou calcular a área do retângulo. E no final eu somo a área de todos os retângulos. Então, veja aqui, trabalhando com 5 retângulos, tem pedaços do retângulo que eu estou contando e que não fazem parte da área embaixo da curva, enquanto que tem outros pedaços que estão embaixo da curva, mas que eu não estou contando na área desses retângulos. Então, é uma aproximação um pouco ruim. Mas se eu faço mais retângulos, eu consigo uma aproximação bem melhor. E à medida que eu aumento mais e mais, tendendo a infinito, melhor eu tenho a descrição dessa área. Então, a integral, a definição da integral, de um A até um B dessa função, ela é dada pelo limite desta somatória aqui, quando n tende a infinito. Somando o quê? Eu estou somando a área de cada retângulo, base vezes altura. No caso da outra curva, a mesma ideia. Eu divido em retângulos, quanto mais retângulos eu utilizo, melhor fica a minha aproximação. Isso aqui é chamada de soma de Riemann, e o valor exato da integral é o limite desta soma quando n tende a infinito. Se a gente apenas mexesse no fator tempo, o número de doentes seria o mesmo em uma situação ou na outra. Uma outra postagem que também trata de integral, ela vai trabalhar agora algebricamente, não daquela maneira geométrica que a gente acabou de falar. Então, todo aluno de cálculo 1, quando você pergunta, o que você acha que significa uma integral? Ele fala, é um cálculo de área. É uma área abaixo da curva, mas esta área tem um significado numérico. A gente tem que buscar esse significado. Então, vamos ver. Algebricamente, quando eu integro uma função, o que eu vou obter? Eu vou obter uma família de funções que, quando derivadas, resultem nessa função que eu integrei. Como assim? Vamos supor que eu tenha a função velocidade. Quando eu integro a função velocidade, eu obtenho a função posição. E lembrando que a velocidade ela é a taxa de variação da posição em relação ao tempo. Então, eu integro a taxa de variação da posição em relação ao tempo e eu obtenho a função, a posição, em função do tempo. Bem, se, por outro lado, eu fizer essa mesma integral
né, da função velocidade. Mas agora, dentro de um intervalo bem determinado, eu vou ter a variação da posição naquele intervalo de tempo. Então, numa situação, quando eu somente integro a função, eu obtenho uma outra função, que vai me descrever uma outra grandeza. Isso a gente chama de integral indefinida. Eu não defini o intervalo. Na outra situação, eu integro em um intervalo definido, ela vai se chamar integral definida, e o resultado dela vai ser a variação, né, de uma dada grandeza. Então, vamos trabalhar aqui nessa situação. Eu trabalhei com o número de óbitos. Tá? Então, óbitos novos por dia em vermelho e óbitos totais em preto. Então, assim como o número de casos, o número de óbitos também tem um crescimento exponencial ali no início da epidemia, né, da pandemia. Então, a gente fez um ajuste de função exponencial no conjunto de óbitos novos por dia, que são os vermelhinhos, e encontramos uma função ali, não? Exponencial. Então, está aqui. Óbitos totais, óbitos novos por dia, ajustados com a função exponencial aqui. Okay? Então, óbitos novos por dia correspondem à taxa de variação do número de óbitos totais. Isso quer dizer que se eu pego essa função que descreve a curva de óbitos novos por dia e integro, eu devo obter esta função aqui. Certo? E é isso que nós fizemos. Eu peguei a função, integrei no tempo, numa integral indefinida, obtendo esta outra curva aqui, também exponencial, que está aparecendo aqui em preto. Certo? Então, confirmando realmente, né, essa relação entre as duas curvas. Né? Essa ser a taxa de variação dessa, e quando eu integro, então, a taxa de variação, eu obtenho, né, a grandeza que está sendo variada, né, dessa taxa. Em seguida, né, nós calculamos a integral da mesma função, a vermelha, só que agora num intervalo, né, correspondente àqueles pontos, do dia 1 até o dia 21. Veja que quando eu coloco o intervalo de integração, né, quando eu faço a integral definida, ao invés do meu resultado ser uma função, o meu resultado é um número. Então, esse número corresponde ao quê? Eu integrei óbitos novos por dia. Então, corresponderia a eu ter somado todos esses óbitos novos por dia, do primeiro ao 21º dia. Esse número deveria me dar o número de óbitos totais, né, nesse período. O valor que nós calculamos, ele é mais ou menos 4% maior que o número de óbitos totais divulgado ali, que era de 553, e aqui a gente calculou 575. Por que a gente teve essa diferença? Né? Será que não funciona? Bem, veja que aqui eu estou calculando, eu fiz o desenho do que seria a área mesmo embaixo dos pontos. Né? Enquanto que na figura de cima, eu estou com a área abaixo da função que foi ajustada. E essa função que foi ajustada não passa exatamente em cima de todos os pontos, como a gente já viu. Então, daí que vem essa diferença principal. Né? Essas áreas são realmente diferentes. Elas ficam muito melhores, né, à medida que eu tivesse um conjunto muito maior de dados. Aí elas ficariam mais próximas uma da outra. Então, além disso, né, a gente tem também, ao fazer esses cálculos, tem que tomar um pouco de cuidado, porque
a divulgação dos casos, né, ela se dá não divulgando os números reais no sentido de que, quando ele diz que teve 250 óbitos hoje, né, o número divulgado hoje, não corresponde a dizer que todos eles faleceram hoje. Alguns números que são divulgados hoje são de óbitos que ocorreram no passado, né, porque estava esperando o resultado de teste, esse tipo de coisa. Então, tem uma ligeira diferença, né, nos dados que são divulgados. Se a gente quiser fazer realmente uma investigação mais a fundo, tem que levar em conta esse tipo de coisa. A divulgação dos dados também sofre uma influência do fator dia da semana. Se a gente olha a curva de casos diários, os óbitos diários, sempre aos finais de semana os números são menores, porque não sei o que acontece, não é feito o registro, não é feito a divulgação, tem menos pessoal para fazer esse tipo de serviço, não sei, mas vocês podem olhar sistematicamente, esses números são menores. Então, realmente, esses pontos, né, deveriam estar mais para cima, tendo algo um pouco mais distribuído na forma exponencial, né, não sem tanto zigue-zague. Outra postagem que nós temos vai falar sobre modelo logístico de crescimento populacional. Então, até agora, eu estava dizendo para vocês de funções exponenciais. Mas essas funções exponenciais descrevem a doença no início da pandemia ou da epidemia, qualquer que seja o caso. Depois de passado um tempo, o crescimento não é mais exponencial, né? Graças a Deus, porque senão, né, acabaria com a humanidade. Depois de um certo tempo, dá uma brandada, né, e muda o tipo de crescimento. Então, esse modelo logístico é um modelo muito usado para crescimento populacional, e ele faz o seguinte: ele considera um crescimento exponencial no início da doença, mas depois de um certo tempo esse crescimento desacelera e o número vai tender a um valor constante, né, ou um platô. Então, isso funciona muito bem. Pensa aí numa população, sei lá, de bactérias, né? Eu começo com poucos indivíduos, isso vai crescendo, 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 e depois chega a um certo platô que vai depender, no caso da população, vai depender de condições do tipo quantidade de alimento, né, espaço, esse tipo de coisa. Então, aqui a gente vai modificar um pouco, né? Eu vou descrever o número de pessoas infectadas em função do tempo. E esse modelo é sujeito a duas hipóteses. Ele diz o seguinte: a taxa de crescimento, né, em função do tempo, ela é proporcional ao tamanho da população, né, quando esse número P é pequeno. Então, pensando em pessoas doentes, eu tenho poucas pessoas, eu tenho uma pequena taxa de variação. À medida que eu tenho mais pessoas doentes, o crescimento vai se dar de forma mais rápida, porque esse número está ficando maior, então a taxa de crescimento também é maior. Mas isso até um certo valor de P. Quando esse P se aproximar deste valor, que é o valor do platô, né, que é chamado no modelo de capacidade de suporte, a taxa de variação vai tender a zero. Isso quer dizer que ela vai deixar de crescer, né, e vai assumir um valor constante. Então, aquelas duas condições juntas, né, chegam nessa equação diferencial. Então, aqui está dizendo exatamente o que estava lá. Quando esse P é muito pequeno comparado com o C, né, isso aqui é praticamente zero, e eu tenho dPdt igual a Kp. À medida que esse P, né, se aproxima de C, isso vai dar 1, 1 menos 1, 0, a taxa de variação vai para zero. Então,
se eu integro essa equação diferencial, né, que é uma equação diferencial separável, eu chego nesta equação aqui, que vai me dar, então, o número de infectados, número de pessoas doentes em função do tempo. Okay? Essa curva, ela tem este formato aqui. Então, eu cresço pouco no começo, depois esse crescimento fica acelerado, mas depois ele desacelera e tende a um valor constante. Aqui a gente tem 4 países, Austrália, Espanha, Japão e Israel, todos na data de 20 de maio, né? Em bolinha preta, o valor real, né? Os dados reais, na curva vermelha, o ajuste logístico, né? Ajustado a cada um desses conjuntos de dados. Bastante bem, né? Descreve muito bem, embora não seja um modelo epidemiológico, tem modelos mais avançados, mas a gente vê que a descrição é bastante boa. O Brasil, na data de 20 de maio, ainda estava ali, né, na curva de crescimento bastante pronunciado. No dia 20 de junho, um mês depois, o Brasil está ainda nesse crescimento bem pronunciado. No dia 20 de julho, o Brasil ainda tem um crescimento, né? Ele ainda não fez essa dobra aqui, né? Ainda não passou pelo ponto de inflexão, ou está ali meio quase passando por ele. Não? Mas ainda estamos longe de chegar neste valor de platô, que é o que seria o número total de pessoas infectadas no final dessa pandemia. Outra postagem que temos é a derivada a partir do gráfico da função. Então, se eu tenho uma função f de x, cujo gráfico é essa curva preta aqui, se eu quiser a derivada num ponto A, o que eu faço? Ela o valor da derivada é igual à tangente desse ângulo alfa, que é o ΔY pelo ΔX. E esse valor, né, nos dá a inclinação da reta tangente naquele ponto. O que eu posso dizer também que é a inclinação da própria função naquele ponto. Então, tendo a curva da função, eu quero chegar na curva da derivada. E fazer isso ponto a ponto não é nada prático. Existe uma maneira de se fazer isso graficamente. Então, de que maneira? Vamos supor que aqui em preto, né, é a curva da minha função. A gente pode fazer algumas análises, né? Por exemplo, nos pontos críticos, de máximo ou de mínimo, a reta tangente é horizontal. Então, quer dizer que a inclinação é zero, o valor da derivada é zero. Então, eu sei que em pontos de máximo ou mínimo, a minha função derivada assume valor zero. Do mesmo jeito que se eu tiver um trecho constante na minha curva, também vai corresponder a uma derivada, a uma reta tangente horizontal com derivada zero. Por outro lado, a gente sabe que se a curva da função é crescente, eu estou com inclinação positiva, então a derivada é positiva, nos trechos decrescentes, ao contrário. Então, vamos dar uma olhada nessa curva logística que a gente acabou de ver, que pode descrever bastante bem o número aí de infectados em função do tempo. Então, como que é essa curva? Essa curva, ela inicia e termina praticamente horizontal. É uma curva que é sempre crescente do começo ao fim, e ela tem uma concavidade positiva até esse ponto I e uma concavidade negativa daí para frente. Então, tendo essas informações, o que eu posso concluir sobre a derivada? Bem, os trechos, né, praticamente horizontais da minha função vão corresponder a valores praticamente nulos da minha derivada. O fato da função ser sempre crescente vai dizer que a minha derivada é sempre positiva. A concavidade, a gente pode
saber pela derivada segunda, né? Mas eu também sei que se eu tenho uma concavidade positiva da minha f, isso significa que eu estou com a derivada crescente. Ao passo que a concavidade negativa da f me dá a informação de que a derivada dela é decrescente. E esse ponto, que é o ponto de mudança, né, de uma concavidade para outra, que é chamado de ponto de inflexão. Neste ponto de inflexão, a derivada vai ter um pico ou um vale. Mas olha aqui, antes do i, a derivada era crescente. Depois do i, a derivada é decrescente. Então, quer dizer que no i só pode ser um pico. Bem, então essa seria a curva da derivada, de acordo com essa análise que a gente acabou de ver. E olha só, ela tem a cara do quê? Daquela curva do vamos achatar a curva, que é o número de casos novos por dia. Então, quando eu olho as duas juntas na mesma escala horizontal, o ponto de inflexão corresponde exatamente ao máximo da curva de casos novos por dia. Claro, elas têm significados, né? Valores diferentes em y e significados diferentes. Casos totais, casos novos por dia. Eu também poderia fazer uma segunda análise em relação à curva da derivada, buscando a derivada segunda. Então, da mesma maneira que a gente acabou de fazer, eu saio dessa curva azul e chego nessa curva magenta. Essa seria a derivada segunda. Veja que onde a derivada primeira tem um pico, então aqui a reta tangente horizontal significa que a derivada é zero, que é o meu eixo horizontal, então aqui é exatamente zero, correspondendo ao valor do pico. O trecho em que essa curva é crescente, essa daqui é positiva. Onde isso aqui é decrescente, isto é negativo. Então, eu posso pensar, bem, a f me daria o crescimento do número de casos, a f' estaria relacionada com a velocidade desse crescimento, e a f' com a aceleração desse crescimento. Se eu tiver essa informação aqui, eu consigo, eu tenho um conhecimento um pouco além do que ter só essa curva aqui. Aí eu posso saber quando é que começa a desacelerar. Eu vou ver que ainda estaria crescendo o número de casos, mas eu sei que está crescendo, mas já está freando. Bem, ainda com essa curva logística, né, tem uma outra postagem feita que é para saber quando que a doença está controlada. Então, a equação é exatamente a mesma e a análise é muito semelhante. Então, o que nós sabemos? Nós sabemos que quando o número, né, de pessoas infectadas é pequeno, a taxa de variação cresce linearmente com o P. Lembra, dPdt é Kp, né, no começo. Ao passo que depois que eu já estou com um número muito grande, né, já chegando naquele valor de saturação, a taxa de crescimento tende a zero. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um gráfico, né, de dPdt, né, da taxa de variação de P em relação ao tempo, em função de P. Então, vai ser dPdt em função de P, eliminando o tempo. Ele deixa de ser a variável. Então, qual é a vantagem? Então, quando eu olhar dPdt em função de P, eu vou esperar, quando P é pequeno, uma região que cresce linearmente, e depois, quando eu estiver chegando perto da saturação, isso vai cair para zero. Bem, então, algo parecido com isso aqui. Isso aqui é a Espanha, na data de 28 de maio, a Espanha já tinha controlado a doença,
Então, você vê que aqui é casos novos em função de casos total, né? DPDT, P. Então, cresce linearmente e depois decresce. Então, quando o número, né, está chegando perto da saturação, é quando eu tenho essa mudança de comportamento. Essa é uma escala linear, né? Os pontos não são equidistantes, porque isso aqui não é tempo, não é de dia após dia. E eles estão numa distribuição um pouco ruim, né, para a gente perceber a tendência que está acontecendo. Quando eu coloco na escala logarítmica, tanto na vertical quanto na horizontal, a gente chama isso de escala de log, a visualização fica muito mais limpa. Tá? E a gente consegue perceber muito melhor quando é que eu deixo de ter essa região linear para ter a caída para zero daquela taxa DPDT. Então, é exatamente nesse ponto de mudança de comportamento em que a partir daqui, a doença está controlada. Então, esses pontos para a esquerda são os mais antigos, né? Com a evolução do tempo, eles vão indo aqui para a direita. Então, aqui a gente tem gráficos da data de 21 de julho, né? Ásia e Oceania. Então, Nova Zelândia, né? Foi um dos países que controlou muito bem, né? Controlou rapidamente, subiu e desceu e acabou. A China, não dá para confiar muito no que ela divulgou, a gente não sabe realmente quando começou a doença, né? E como foi realmente que se espalhou, embora ela tenha feito um controle muito rígido, né, com um lockdown completo lá na cidade onde começou a doença, mas a gente vê que desce, ela é controlada, mas depois tem subida. Vocês lembram que depois eles divulgaram que estava subindo de novo o número de dados, ela dá uma descida, sobe de novo, né? A mesma coisa acontece aqui para a Austrália. Né? Então, quando ela desce e volta a subir, isso aqui é a segunda onda. Então, esse país já tinha controlado e depois os casos voltam. Aqui, Europa. Eu coloquei a Rússia na Europa, tá? Tem um pedacinho que está aqui, eu quis pôr aqui. Aqui na Europa também, 21 de julho, né, para todo mundo. A maioria dos países controlou, né, e ficou muito bem. Aqui tem Itália, Alemanha, França. Portugal, né, teve um ligeiro aumento do número de casos. A Rússia, né, ainda não chegou a ter uma queda como terá ainda, né, futuramente, mas já pelo menos já não está naquela subida. E aqui embaixo que a gente vê Israel, né, tendo uma segunda onda muito pronunciada. Esses pontos aqui de magenta também, a Áustria tendo uma segunda onda, ao passo que a Bélgica não, ela desceu, e a Suécia ainda não desceu completamente, não controlou totalmente. Agora nas Américas, aqui a gente está olhando alguns países da América, também com a data de 21 de julho. Olha os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos, eles não tinham chegado a controlar. Né? A curva ela nem chegou a descer. E aí eles tiveram um aumento de casos. Né? Então, olha só, os pontos vieram aqui para cima. Né? Ao invés deles, não foi como desceu e seguiu para lá. Né? É como se ele voltasse para trás, porque ele nem chegou a resolver. Né? Isso está acontecendo também aqui com o Chile, né? Ele estava crescendo, ele não chegou a controlar, mas ele piorou, ele deu uma piorada na situação. Tá? Outra coisa que é interessante a gente ver
é que vocês perceberam que todos os países seguem uma mesma tendência? Todo mundo tem a mesma inclinação, né? Seja na Europa, seja nas Américas, seja na Oceania, a inclinação é a mesma. Isso daqui é uma assinatura da doença, né? Todo mundo está passando pela Covid-19. Se fosse uma outra doença, provavelmente isso aqui teria uma outra inclinação. Tá? Eu não tenho dados de alguma outra pandemia ou de outra epidemia para que eu pudesse comparar, mas isso aqui seria diferente. Bem, e o Brasil? Né? Também, isso é para a data de 21 de julho. Né? E aqui a gente está colocando casos e óbitos. Os óbitos seguem também um comportamento semelhante. O Brasil, ele ainda está lá na subida. Ó, ele nem chegou a ficar constante aqui. Ele está subindo. Né? No caso de óbitos, ele está chegando a dar uma estabilizada, mas ele não desceu. Né? Então, a gente poderia perguntar, então está na hora do Brasil relaxar as medidas? Né? Porque tem estados que já estão relaxando bastante. Para responder isso, né, é interessante ver o que acontece, né, com o padrão de circulação de vírus respiratórios sazonais no país. Aí eu vi isso numa entrevista do Wanderson de Oliveira, né, que trabalhou com o ministro Mandetta, no Ministério da Saúde. Ele deu a entrevista aqui no canal do Átila, né, em 7 de junho, e lá ele falou desse padrão de circulação. Lógico, não é do Covid, porque a gente não conhece ainda, mas vírus respiratórios em geral, ele tem 4 regiões diferentes. E essas regiões têm tempos diferentes. Né? E olha que interessante quais são essas regiões. É a região norte, com exceção do Tocantins, a centro-oeste, contando Piauí, Maranhão e Tocantins, a nordeste, né, com exceção então, do Maranhão e do Piauí, mas incluindo o Espírito Santo e Rio de Janeiro, e por último a região sul, com São Paulo e Minas Gerais. Então, o vírus ele começa a circular aqui nessa região 1, né, vai passando pela 2, ele falou que essa região 2 aqui é uma região meio problemática, tem muita variação aqui, está muito relacionado com a umidade relativa do ar, depois Nordeste e depois aqui região Sul. Né? E é um pouco, então, do que está acontecendo com a Covid. O Sul, no começo, estava muito bem e agora a gente está tendo um aumento de casos. E a gente percebe que não dá para você analisar o Brasil, né, como uma única coisa. O melhor seria realmente olhar separadamente. Então, olha aqui. Estado do Amazonas, né, número de casos. Olha, a gente já está, né, querendo começar uma queda, mas pelo menos já saímos bem dessa subida. E óbitos já tem a queda. Estado de Goiás. Ele está ainda numa subida, vê que os dados não são muito bons, né? Porque são poucos casos, então tem essa boa variação aqui nos dados, a gente está numa subida, né? Tanto de casos como de óbitos. Estado do Ceará tem já uma certa tendência aqui, né, de estar um valor constante, os casos, as mortes a gente já percebe uma queda, né? Então sempre que eu saio do linear e vou para essa queda, eu estou dizendo que a situação já está controlada, né? Então o número de óbitos já está tendo um bom controle, já está tendo uma redução, casos ainda tem um bom número. Rio de Janeiro, olha só, tanto para casos como para óbitos, né? A gente já vê que já está realmente, então, sendo controlado. São Paulo não tem controle algum,
nem em casos, nem em óbitos. A gente ainda não teve a descida. Posso dizer que os óbitos estão aqui numa região constante, né, mais horizontal do que casos, mas eu não vejo aqui o controle que está sendo divulgado de dizer que a gente já pode começar a relaxar as medidas, né, como está acontecendo. Não é o que eu vejo nesse gráfico. E aqui o sul, né, aqui do Santa Catarina, numa subida ainda, né, tanto do número de casos como do número de óbitos. Bem, daqui para frente, o professor Fábio vai assumir, né, e ele vai mostrar um pouco aqui mais da parte de tratamento de dados e simulações. Oi, pessoal, eu vou dar continuidade à apresentação. Sou o professor Fábio do Senac São Paulo. Nesse gráfico, a ideia aqui é mostrar para vocês que quando a gente obtém dados dia a dia, a gente pode ter alguns problemas. Por exemplo, quando o número é muito grande, no começo da curva que a gente tem poucos valores baixos, a gente praticamente não vê variação nenhuma. Compensação, conforme os dias vão passando, a gente tem uma flutuação muito grande. Então, claramente, é difícil de identificar muita coisa quando a gente olha dia a dia. Né? A única coisa que a gente percebe bem aqui é que a gente está numa crescente. Né? Então, a gente no começo, conforme eu falei, mesmo tendo uma pequena variação de valores, a gente não consegue perceber muita coisa por causa da escala. E já no final a gente tem flutuação muito grande dos dados. Então, uma das maneiras que a gente tem para resolver esse problema de representação é utilizar o gráfico em colunas. Então, a gente, ao invés de escolher trabalhar dia a dia, a gente pode escolher trabalhar em intervalo de tempo um pouco maior, como, por exemplo, semana. E aí a gente pode somar todos os casos que aconteceram na semana, que é o que eu tenho nesse gráfico aqui. A gente poderia, por exemplo, somar todos os casos e dividir pelos 7 dias, a gente teria um valor médio da semana. A gente também poderia escolher trabalhar com a porcentagem de número de casos totais, ou seja, eu somo todos os casos, vejo quantos casos eu tenho no intervalo e divido o número de casos do intervalo pelo número de casos total. Então, a gente, nessa última configuração, teria uma curva dita normalizada, ou seja, a soma de todos esses canais aqui daria 1. Nesse caso aqui, eu escolhi trabalhar com o mais simples, que é simplesmente pegar cada semana e somar os dados ocorridos. E aí a gente nota claramente a tendência de subida. Né? Então, para fazer um estudinho que a gente andou levantando, a gente começou a pegar um valor dito razão, que é o número de casos do dia, e dividir pelo número de casos totais do dia anterior. Né? Então, o que eu busco ver nesse gráfico? Eu busco ver nesse gráfico que, se eu atingir uma estabilidade, o número de casos vai se manter constante todos os dias, ou seja, eu não tenho casos novos. Então, essa razão vai dar 1. Quando eu olho para esse gráfico, eu percebo o quê? Que no começo, eu tenho uma flutuação muito grande, porque são poucos casos. Então, um dia eu tenho 4 casos no total, no outro dia eu tenho mais 3, eu tenho uma variação muito grande. Conforme o tempo vai passando, a gente vai vendo que já não dá para ter grandes flutuações, mas a gente consegue perceber uma certa tendência de subidas e baixadas, né? Eu acho que vocês devem ter visto isso em algum lugar. Então, a gente utiliza essa ferramenta de zoom aqui só para ver esse comportamento acontecendo. Tem uma baixada, de repente sobe. E baixa um certo dia e sobe. Isso aí vocês já devem ter visto em análises que a gente tem um problema de notificação de fins de semana. Então a gente está observando aqui quando vai chegando sexta, sábado e principalmente domingo, a gente baixa o número de casos reportados e depois, durante a semana, eles vão aumentando. Então a gente tem aqui valores baixos e depois
os valores mais altos no transcorrer da semana, quando os casos vão sendo totalizados. Né? Mas, de novo, a gente pode querer, ao invés de trabalhar com valores dia a dia, a gente pode trabalhar com valores semana a semana. E aí, observando semana a semana, a gente tem uma ideia melhor de como é a evolução. A gente se livra de toda essa flutuação, a gente vai vendo o número de casos, ele vai diminuindo semana a semana. Tá? Então, tem aqui uma linha média indicando que eles estão diminuindo e que essa linha média ainda até a semana 16, eu posso garantir que até agora a gente está meio longe de 1. Onde o 1 é o que a gente quer, porque significa estabilidade de casos. Então o que a gente tem aqui é uma situação onde a gente está diminuindo devagar. Mas como que a gente vai definir esse devagar? Esse devagar a gente consegue entender bem utilizando ajustes exponenciais semana a semana. Então, o que eu estou fazendo? Vou utilizar para isso um programa que chama LabVIEW. Eu já vou mostrar a simulação para vocês. Eu tenho aqui os dados, por exemplo, aqui do Brasil até o dia 120, a partir do primeiro caso. Então, eu tenho a minha tendência, né? E a gente pode, para essa tendência, escolher trabalhar com ajustes exponenciais como esse daqui. A professora Leila falou previamente na apresentação, e eu posso semana a semana ver quanto que é a base dessa exponencial. Quando esse valor A1, que é a base, for 1, significa dizer que a gente não está tendo crescimento nenhum, uma vez que 1 elevado a x vai dar sempre 1. Tá? Bom, então eu vou mostrar para vocês aqui a simulação com um programa chamado LabVIEW. Tá? Então, a gente, por exemplo, tem aqui no Brasil casos totais. Se eu resolver fazer o ajuste exponencial, então, voltando, se eu tentar fazer um ajuste exponencial para toda essa curva, eu vou ter um problema. Qual é o problema que eu vou ter? Eu vou ter o problema que a minha curva ela não ajusta bem. Certo? Mas, se eu, por exemplo, escolher trabalhar, por exemplo, do dia 100 ao dia 120, eu tenho um ajuste razoável aqui. Eu imagino que vocês consigam ver a linha vermelha ajustando os pontos. Poderia escolher trabalhar do dia 80 ao dia 100. Eu também tenho um bom ajuste. Então, a solução encontrada foi a gente fazer diversas simulações, semana a semana, para ver como vai esse expoente. Então, o expoente ele é dado aqui para mim, por exemplo, no intervalo escolhido entre 80 e 100, o expoente é de 1,05. Por exemplo, se eu resolver fazer entre 100 e 120, que foi o caso anterior, 1,03, ou seja, a situação, nesse caso, ela está melhorando. Por quê? Porque o expoente a base vai diminuindo, e aí, nesse caso, significa dizer que a evolução do número de casos novos naquele intervalo de tempo está diminuindo. Então, quando a gente faz esses ajustes semana a semana, então tem aqui o exemplo da curva com os pontos aqui, a gente tem como é o comportamento da curva em todo o intervalo de dias, mas me interessa só esse pequeno intervalo. Então, quando eu olho, eu vejo a questão do devagar, eu quero fazer uma comparação do Brasil com outros países. Então, um aqui que é quando começou a pandemia, que o pessoal gostava de comparar muito, era com Israel, e a coisa interessante é que a partir da primeira semana, do primeiro caso, aquele expoente, aquela base A1, ajustado tanto para o Brasil como para Israel, são praticamente os mesmos valores até a semana 6, a partir do primeiro caso. E, de repente, Israel se distancia dos valores de exponencial do Brasil e chega praticamente a 1, ou seja, conseguiu até a 12ª semana
estabilizar o que é, conter o que era a epidemia no país. A gente vai voltar depois com Israel, porque a evolução foi interessante. Então você percebe que o Brasil, na verdade, aqui, apesar de parecer constante, ele está diminuindo o valor, mas não foi rápido como foi Israel. Então estou dando aqui um zoom aqui nessa região final, a partir da sexta semana, que é quando os valores empatam, o Brasil ficou por cima, Israel, rapidamente, ou seja, em um mês e meio, chegou no valor de 1. Eu posso comparar o Brasil com um país semelhante a gente, que, por exemplo, é o México, que é um país também latino-americano, e vocês percebem que a partir aqui da semana 5, a gente tem comportamento muito próximo uns dos outros, né? E é o que eu chamo de lento, é que a gente vai diminuindo lentamente até a 19ª semana aqui, né? Israel resolveu aqui na 12ª, a gente está na 19ª nesse gráfico e ainda não chegou a 1. A gente está a 1,02 mais ou menos, 2%. O México parece que vai um pouquinho mais rápido, mas é lento também, assim como a gente. Já são 20 semanas, é bastante tempo. Né? E com simulação, a gente pode prever alguma coisa. Então, quando a gente fala de simulação, é legal a gente ter em mente que um conjunto de dados, como os representados em azul aqui, várias funções podem ser ajustadas e representar muito bem o comportamento desse conjunto de dados. Então, eu tenho muito bons ajustes aqui, um azul e outro laranja. O azul é uma curva de saturação, o laranja é uma curva de potência, que eles descrevem muito bem o comportamento da variável t, da grandeza t em relação à grandeza L, para esse intervalo aqui entre ponto 1 e ponto 5. O problema é, a evolução conforme L vai aumentando é muito diferente para as duas funções, então a gente tem que tomar um certo cuidado. Não é porque a gente consegue ajustar legal um conjunto de dados que a função que a gente escolheu, que a gente conseguiu, ela será suficientemente boa para que a gente possa prever a evolução da doença. De todas as formas, a gente pode tentar fazer o ajuste utilizando o modelo logístico dos dados e aí tentar extrapolar. Então, o que acontece? A gente tem aqui, indicando aqui uma curva de modelo logístico, que já foi apresentado para vocês. Né? Eu posso chegar até um certo ponto aqui no dia 41, 42, e a partir dos parâmetros ajustados com esse conjunto de dados, eu consigo extrapolar a curva e tentar fazer uma estimativa de quanto, nesse caso aqui, de quanto seria o número total de casos e em quanto tempo a gente alcançaria essa saturação. Então, a gente estaria falando, nesse caso aqui, de 25 mil casos, a partir do dia 70, mais ou menos, a gente estaria estabilizado. Né? Então, por exemplo, se a gente começa a fazer as nossas simulações a partir dos dias, né? Se eu pego no dia 60, a minha estimativa era de alguma coisa como 100 mil casos. Né? Conforme os dias vão passando, a minha estimativa de valores era para casa de 1,5 milhão. Né? Isso aqui foi definido previamente como capacidade de suporte ou como platô. Isso fazendo o ajuste até o dia 117 a partir do primeiro caso. Mas lembra que a gente tem um processo dinâmico. Né? Então a gente poderia estar muito feliz, entre aspas, feliz, claro, achando que a gente pararia em 1,5 milhão de casos. Vocês estão acompanhando o noticiário, vocês já perceberam que a gente já passou dessa cifra em mais ou menos 50%. Né? Então o que acontece? Eu mostro para vocês aqui que aquele platô indicado no slide anterior está aqui. Né? Esse aqui foi o dia em que a gente fez as simulações, então a gente estava por volta de 1 milhão de casos e a gente estava estimando 1,5 milhão. E conforme os dias vão passando, a gente já está fazendo uma estimativa por volta de 2,8 milhões casos.
né? E a gente está hoje por volta de 2.200.000. Né? Uma outra coisa que a gente poderia prever é a data do pico do modelo logístico. Então, esse pico ele é indicado por essa variável A3 aqui. Né? Então, fazendo a conta até o dia 115, a gente estimava que estava por volta do dia 10 de junho. Se a gente fizer simulação com os dados mais recentes, a gente diria que está por volta do dia 29, ou seja, já passou. Mas o processo é dinâmico, então a gente não consegue prever muita coisa. Então, quando a gente vai fazer as simulações, eu posso escolher fazer aqui a do Brasil. Eu peço para ele simular para a gente tem esse conjunto de dados e essa curva aqui é a curva do modelo logístico. Então, quando eu vejo o modelo logístico aplicado à curva do Brasil, a gente vê que a gente já, seguindo esse modelo, a tendência dos dados, o ajuste ele é bom e a gente está chegando próximo da saturação por volta de 2.800.000 casos. Essa aqui é a curva do modelo logístico. Quando eu olho a questão dos casos novos, a gente tem aqui, então, essa distribuição de casos, é uma distribuição bastante variável, e aqui, essa curva vermelha, na verdade, é a derivada do modelo logístico, né, da curva de modelo logístico. Né? Então, esse valor de pico aqui é aquele valor que eu apresentei para vocês. Então, o pico aqui, segundo o modelo, ele já passou. Então, a gente já passou desse valor de máximo que estava mostrado ali por volta de 29 de junho. Eu posso mudar um pouco a situação e, ao invés de escolher trabalhar com o Brasil, eu posso escolher trabalhar com o estado de Santa Catarina, por exemplo, que está numa outra dinâmica. A gente faz o ajuste para o modelo logístico. O modelo logístico ele também ajusta bem o conjunto de dados que a gente tem. Aqui é casos totais, né, somados contra dias a partir do primeiro caso. Né, e a gente olhar a projeção, a gente percebe que a gente está muito no começo da dinâmica. Então, esse ajuste corre um sério risco dele não conseguir, numa extrapolação, indicar um valor. Quando eu olhar a derivada, olha o que eu percebo. Eu tenho dados muito ainda no começo. Então, o pico está muito, muito longe. Né? Então, a gente tem mais dificuldade em falar alguma coisa com respeito ao estado de Santa Catarina, uma vez que a gente está numa condição de muito longe do pico, né? Um outro estado que a gente pode pegar para ver é o estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro, ao contrário de Santa Catarina, ele está em outro momento da epidemia. Então, vocês percebem que a gente já tem, até já consegue ver bem a indicativa de freio na evolução do número de casos. Então, quando a gente olha a projeção de dados, a gente olha aqui para casos totais, a gente já está praticamente atingindo o platô. E aí, nesse caso aqui, quando a gente olha os casos novos, a gente já passou faz tempo da data da virada. E para finalizar os dados que a gente tem, conforme eu havia falado previamente, a gente pode voltar na questão de Israel. Por quê? Porque Israel, eu falei para vocês que na 12ª semana supostamente já tinha resolvido o problema e, de repente, aquela base da exponencial começou a mudar, começou a crescer. Inclusive, hoje, eles estão numa condição diferente da nossa. Eles estão com aumento diário de casos, ou semanal de casos, mais importante do que o nosso. Não o número total, claro, mas a evolução semana a semana deles, percentualmente, é mais lá do que no Brasil. Então, a curva de casos somados de Israel dia a dia tem essa tendência. Então, o que a gente pode perceber aqui? Eles estão, provavelmente, no que a pessoal costuma chamar de segunda onda, certo? Então, quando eu faço o ajuste para as duas ondas, eu percebo que a primeira já está supostamente resolvida, né, que é a curva azul.
A segunda, essa curva vermelha, ela começa depois, que está em fase de crescimento bastante forte agora, e se eu somar essas duas curvas, azul com a vermelha, eu chego nessa roxa aqui, que está descrevendo muito bem o comportamento dos dados. Certo? Então, isso a gente consegue trabalhar, por exemplo, com soma de funções de uma maneira bastante interessante, dentro de casos reais. Bem, isso é um pouco do que a gente fez até hoje dentro desse projeto. Quase todas essas publicações estão lá na página. O que não está ainda estará. E o que a gente percebeu, né, até agora? Existe um interesse bem grande das pessoas por matemática aplicada, né, a um tema de saúde pública. Nós estamos com um público da ordem de 15 vezes o público que nós estimamos quando escrevemos o projeto. E a gente percebeu também, dentro desse grupo, que tem uma demanda bastante grande por conteúdos de matemática para ensino fundamental e médio relacionados à pandemia. Então, fica aí o convite, a sugestão para o pessoal da licenciatura em matemática trabalhar com esses tópicos, porque eles são muito buscados. Como perspectivas, a gente espera, né, ter conseguido sensibilizar professores de matemática, né, a trabalharem com conteúdos matemáticos mais aplicados, né, porque a gente acha que fica mais interessante para o aluno e fica bem didático. E nós pretendemos ainda fazer a criação de novos conteúdos, né, com tema de estatística de dados de óbitos registrados em cartórios, que é bastante interessante para comparar com os dados divulgados, e apresentar um pouquinho o modelo epidemiológico. É um modelo que dá uma descrição bem melhor, tá, do que o modelo logístico. A gente pretende apresentar o sistema de equações diferenciais e algumas simulações dele, tá? E pretendemos também publicar todo esse conteúdo que se encontra publicado hoje na página do grupo, mas fazer uma publicação reunindo tudo isso. Bem, é isso que a gente queria mostrar. Essas são as bases de dados que foram utilizadas por nós aqui, e a gente agradece a atenção de vocês. Esperamos que tenham gostado. Valeu.